A chuva começou na tarde de quinta-feira como uma promessa tímida, mas em poucas horas transformou-se num dilúvio implacável que açoitava Porto Alegre. Marina Oliveira secava copos atrás do balcão do restaurante Bela Vista, observando pela janela como o rio Guaíba subia centímetro por centímetro, engolindo primeiro as margens, depois as calçadas, até finalmente invadir as ruas do bairro Cidade Baixa. Era maio de 2024, e as previsões meteorológicas vinham alertando sobre chuvas intensas havia dias. O que ninguém esperava era a velocidade com que o desastre se abateria sobre a capital gaúcha. Marina, aos 32 anos, trabalhava no Bela Vista há quase uma década. Conhecia cada cliente habitual, cada preferência, cada história sussurrada entre garfadas de churrasco e goles de vinho. Naquela noite específica, o restaurante estava cheio apesar das condições climáticas. Um grupo de empresários ocupava a sala reservada no segundo andar, celebrando o fechamento de um grande negócio imobiliário. 10 homens e mulheres vestidos com ternos impecáveis, relógios que custavam mais que um carro popular, conversando sobre investimentos e oportunidades enquanto a cidade lá fora começava a se afogar. Marina subia e descia as escadas, trazendo pratos elaborados e garrafas de vinho importado. Seu uniforme simples, uma camisa branca e calça preta, contrastava com a opulência daquela mesa. Ela ouvia fragmentos de conversa enquanto servia. Valores astronômicos, propriedades em bairros nobres, negócios fechados em Miami e Lisboa. Eram pessoas de outro mundo. Um mundo que ela apenas observava de longe enquanto equilibrava bandejas e sorria educadamente. Por volta das 8 da noite, a energia elétrica piscou pela primeira vez. Os empresários riram, fazendo piadas sobre a infraestrutura brasileira. Marina não riu. Ela conhecia aquele bairro, conhecia o rio, e algo em seu peito apertava com um pressentimento ruim. Desceu até a cozinha e encontrou o chefe Paulo olhando pela janela dos fundos, o rosto tenso. A água já cobria a rua completamente. Carros começavam a boiar. Sirenes uivavam ao longe. Mas o som era abafado pelo barulho ensurdecedor da chuva martelando contra o telhado. Paulo olhou para Marina e disse apenas uma palavra que ela nunca esqueceria. Precisamos sair. Marina subiu correndo as escadas, o coração disparado, e rompeu na sala reservada, interrompendo uma discussão animada sobre ações da bolsa. Todos os olhares se voltaram para ela, alguns irritados pela intromissão. Ela respirou fundo, tentando manter a voz firme. Precisamos evacuar o prédio imediatamente. A enchente está subindo rápido demais. Um dos homens de cabelos grisalhos perfeitamente penteados riu com desdém. Era Roberto Almeida, dono de uma construtora que erguia arranha-céus pelo país inteiro. Garçonete, estamos no segundo andar. Acha mesmo que a água vai subir até aqui? Marina abriu a boca para responder, mas naquele instante a luz apagou de vez. Escuridão total. Gritos ecoaram pela sala. Alguém derrubou uma taça que se estilhaçou no chão. Marina pegou seu celular do bolso e acendeu a lanterna, o feixe de luz cortando a penumbra. Preciso que me ouçam. Trabalho aqui há 10 anos. Já vi 3 enchentes nesse bairro. Esta é diferente. Temos que sair agora. Sua voz carregava uma urgência que finalmente penetrou a bolha de privilégio daquelas pessoas. Uma das mulheres, Cláudia Mendes, CEO de uma empresa de tecnologia, levantou-se primeiro. Vamos escutar a moça. Os outros começaram a se mexer, alguns ainda relutantes, outros finalmente percebendo a gravidade da situação. Marina os guiou escada abaixo, iluminando o caminho com seu celular. Quando chegaram ao térreo, a cena os congelou no lugar. A água já invadia o restaurante. Mesas e cadeiras flutuavam como brinquedos. O barulho era ensurdecedor. Um rugido constante de água correndo, vidros quebrando, metal rangendo. A porta da frente havia sido arrombada pela pressão, e a correnteza entrava furiosa, trazendo destroços, lixo, pedaços de outras vidas arrastadas pela enchente. O chefe Paulo estava próximo às escadas dos fundos, que levavam ao terraço. "Por aqui!" gritou ele fazendo gestos frenéticos. Marina empurrou o grupo naquela direção, mantendo-se entre eles e a água que subia. Roberto Almeida tropeçou, e ela o segurou pelo braço, impedindo que caísse. Ele olhou para ela com uma expressão que misturava surpresa e algo próximo da gratidão. Subiram 3 lances de escada estreita até alcançarem o terraço. A chuva os atingiu como chicotadas, encharcando-os em segundos. Do alto podiam ver a extensão do desastre.
A Cidade Baixa havia se transformado num lago revolto. Carros submergidos, postes de luz tombados, árvores arrancadas. Ao longe, sirenes e gritos. Helicópteros cortavam o céu, seus holofotes varrendo a escuridão em busca de sobreviventes. Marina contou rapidamente. 10 empresários, o chefe Paulo, 2 cozinheiros que haviam subido com eles e ela mesma. 14 pessoas ilhadas num terraço cercadas por água que continuava subindo. Seu celular mostrava 20% de bateria. Ela discou 193, o número de emergência. Mas a ligação caiu antes de completar. Roberto Almeida puxou seu próprio celular, um modelo caro e à prova d'água, também sem sinal. Os outros checaram seus aparelhos todos com o mesmo resultado. As torres de telefonia deviam ter caído, ou a sobrecarga era tanta que o sistema havia entrado em colapso. Marina olhou ao redor, avaliando a situação. O terraço tinha uma pequena área coberta, onde guardavam mesas e cadeiras velhas. Ela começou a organizá-las, criando um espaço onde pudessem se abrigar minimamente da chuva. Os empresários, ainda atordoados, a observavam sem saber o que fazer. Cláudia Mendes foi a primeira a ajudar, arrastando uma mesa pesada. Logo outros se juntaram, seguindo as instruções de Marina. Eram pessoas acostumadas a dar ordens, a ter equipes inteiras à sua disposição. Mas naquele momento reconheciam que ela era quem tinha o conhecimento necessário para mantê-los vivos. A noite seria longa. Marina sabia disso. Enquanto organizava o grupo, distribuía as poucas toalhas secas que encontraram, verificava se todos estavam bem. Uma única certeza pulsava em sua mente. Aquela seria a noite mais importante de sua vida, por razões que ainda não conseguia imaginar. Lá embaixo, a água continuava subindo, engolindo o mundo que conheciam e forçando todos, ricos e pobres, a olharem uns para os outros não como símbolos de classe, mas como seres humanos enfrentando juntos a fúria da natureza. As primeiras horas no terraço foram marcadas pelo choque e pela incredulidade. Marina observava o grupo de empresários tentando processar o que estava acontecendo. Alguns ainda checavam seus celulares obsessivamente, como se a força de vontade pudesse fazer o sinal voltar. Outros simplesmente olhavam para o horizonte inundado, mudos diante da magnitude do desastre. A chuva diminuiu um pouco depois da meia-noite, transformando-se numa garoa persistente que molhava tudo com uma constância irritante. Marina havia encontrado algumas lonas plásticas no depósito do terraço e improvisou um abrigo melhor. O chefe Paulo e os 2 cozinheiros, Marcos e Joana, ajudavam como podiam. Mas era evidente que todos olhavam para Marina em busca de orientação. Ela não tinha escolha senão assumir aquele papel. Crescera na periferia de Porto Alegre, filha de uma costureira e um motorista de ônibus. Desde criança aprendera que quando a vida apertava, não adiantava esperar que alguém resolvesse os problemas por você. Tinha que arregaçar as mangas e fazer o que precisava ser feito. Roberto Almeida sentou-se numa cadeira plástica, o terno Armani encharcado e amarrotado. Ele parecia ter envelhecido 10 anos nas últimas horas. Ao seu lado, Cláudia Mendes tentava torcer a água de seu blazer de linho. Os outros empresários formavam pequenos grupos, conversando em voz baixa, ainda processando a situação. Marina conhecia alguns deles de nome, pelos jornais e noticiários. Além de Roberto e Cláudia, havia Fernando Luz, dono de uma rede de supermercados que se espalhava por 3 estados. Beatriz Cordeiro, herdeira de uma família tradicional gaúcha, comandava um império de vinícolas. André Fonseca era juiz federal, conhecido por seus julgamentos em casos de corrupção. Patrícia Santos construíra uma fortuna com clínicas de estética. Maurício Klein investia em startups e tinha uma coluna semanal sobre empreendedorismo. Laura Zimmermann era arquiteta renomada, responsável por projetos icônicos em capitais brasileiras. Carlos Eduardo Prado dirigia um hospital particular de referência. E, por último, Rodrigo Tavares, empresário do agronegócio, dono de fazendas que se estendiam por milhares de hectares. Juntos, aqueles 10 indivíduos movimentavam bilhões de reais. Decidiam destinos, criavam empregos e influenciavam políticas. Mas ali naquele terraço encharcado, eram apenas pessoas assustadas que dependiam de uma garçonete para sobreviver. Marina fez uma rápida inspeção do local. Encontrou algumas garrafas de água mineral que haviam sido armazenadas ali, provavelmente esquecidas de alguma entrega antiga. Contou 16 garrafas. Não era muito, mas ajudaria.
Também havia alguns pacotes de biscoitos lacrados, embora estivessem vencidos há meses. Na emergência serviriam. Pessoal, chamou ela, reunindo todos. Precisamos racionar. Não sabemos quanto tempo ficaremos aqui. Fernando Luz, acostumado a ter restaurantes inteiros à sua disposição, pareceu incomodado. Certamente virão nos resgatar pela manhã. Marina olhou para o horizonte, onde alguns prédios mais altos ainda tinham luzes de emergência piscando. Talvez. Mas Porto Alegre tem quase 1,5 milhão de habitantes. Não somos os únicos presos. Os helicópteros precisarão priorizar hospitais, asilos, lugares com crianças e idosos. As palavras caíram como pedras no grupo. A realidade começava a penetrar suas defesas. Beatriz Cordeiro, que até então mantivera uma postura aristocrática e distante, subitamente começou a chorar. Meu filho. Ele está em casa com a babá. Não consigo falar com ele. Marina aproximou-se dela colocando a mão em seu ombro. Onde você mora? No Moinhos de Vento. O prédio tem 20 andares. Ele está seguro. Moinhos de Vento era um bairro alto, longe do rio. Marina assentiu. Então ele está bem. A enchente não chegou lá. Quando sairmos daqui, você vai encontrá-lo. Beatriz olhou para Marina com olhos vermelhos, procurando alguma certeza naquelas palavras. A garçonete segurou seu olhar, transmitindo uma firmeza que ela própria não sentia completamente, mas que sabia ser necessária. Alguém precisava manter o grupo coeso. Carlos Eduardo Prado, o médico, levantou-se e começou a examinar cada pessoa, verificando se alguém estava ferido ou em choque. Era um gesto profissional, automático. E Marina agradeceu silenciosamente por ter pelo menos um médico ali. Ele encontrou alguns arranhões e contusões leves, nada grave, mas todos estavam com sinais de hipotermia inicial. A roupa molhada e o vento gelado faziam seu trabalho. Precisamos nos manter aquecidos, disse Carlos Eduardo. Se alguém começar a tremer descontroladamente ou ficar confuso, me avisem imediatamente. Marina e Joana começaram a juntar as pessoas mais próximas umas das outras, usando o calor corporal como recurso. Era estranho ver aquelas figuras importantes, acostumadas a manter distâncias respeitosas, agora amontoadas como náufragos numa jangada. Durante a madrugada, André Fonseca, o juiz, começou a conversar com Marina. Ele tinha curiosidade genuína sobre ela, fazendo perguntas que ninguém nunca havia feito antes. Queria saber sobre sua vida, sua família, seus sonhos. Marina, inicialmente reticente, acabou se abrindo. Contou sobre a mãe que trabalhava 16 horas por dia costurando para fora, sobre o pai que dirigia o ônibus mesmo com dores nas costas, sobre os 2 irmãos mais novos que ela ajudava a criar. Falou sobre como começara a trabalhar aos 15 anos, conciliando escola e empregos, como sonhava em fazer faculdade de administração, mas nunca conseguira juntar dinheiro suficiente. Como o trabalho no Bela Vista era estável, pagava as contas, mas não permitia muito além de sobreviver. André ouvia com atenção genuína. Pela primeira vez em anos, alguém daquele mundo de riqueza e poder realmente a enxergava como pessoa. Não apenas como alguém que trazia comida à mesa. Isso a deixava desconfortável e tocada ao mesmo tempo. Quando o sol começou a raiar, trazendo uma luz pálida que revelava a extensão completa da devastação, o grupo reuniu-se próximo à borda do terraço. A cidade que conheciam havia desaparecido. No lugar das ruas, um mar marrom se estendia até onde a vista alcançava. Destroços flutuavam pela superfície. Pedaços de vidas interrompidas, sonhos afogados. Marina pegou seu celular. 5% de bateria. Fez uma última tentativa de ligar para sua mãe. Nada. O sinal continuava morto. Ela desligou o aparelho, preservando o pouco que restava de energia. Laura Zimmermann, a arquiteta, aproximou-se de Marina. Você foi incrível ontem à noite. Salvou nossas vidas. Marina balançou a cabeça. Só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, insistiu Laura. Muita gente teria entrado em pânico. Você manteve a cabeça fria, nos organizou, nos manteve seguros. Isso não é pouca coisa. As palavras aqueceram Marina por dentro, mas ela não sabia como responder. Não estava acostumada a elogios, especialmente vindos de pessoas como Laura. Desviou o olhar, constrangida, e voltou a organizar os suprimentos que tinham. O dia avançou lentamente. Os helicópteros começaram a aparecer mais frequentemente, mas pareciam ter rotas específicas, resgatando pessoas de hospitais e escolas alagadas.
O grupo no terraço acenou, gritou. Mas nenhum helicóptero se aproximou. Eram apenas mais 10 entre milhares que precisavam de ajuda. Marina racionou a água e os biscoitos, garantindo que cada pessoa recebesse o suficiente para manter as forças. Roberto Almeida tentou protestar, dizendo que não comia biscoitos baratos, mas Fernando Luz o silenciou com um olhar duro. Ali não havia espaço para frescuras. À tarde, quando o sol finalmente rompeu as nuvens, trouxe um calor úmido que tornava o ar quase irrespirável. Marina improvisou sombras com as lonas, protegendo o grupo da insolação. Cada decisão que tomava, cada problema que resolvia, aumentava o respeito que aquelas pessoas sentiam por ela. E Marina, sem perceber completamente, estava mudando também. Estava descobrindo dentro de si uma força que não sabia possuir, uma capacidade de liderança que nunca tivera a oportunidade de exercer. Ali naquele terraço, as hierarquias sociais haviam desmoronado junto com a cidade, e o que restava era apenas a humanidade essencial de cada um. A segunda noite no terraço foi pior que a primeira. O medo inicial havia dado lugar a um cansaço profundo, uma exaustão que ia além do físico. Marina via nos rostos ao seu redor o peso da situação finalmente se instalando. Não eram mais empresários poderosos ou profissionais de sucesso. Eram apenas pessoas vulneráveis, com fome, sede e medo. Maurício Klein, o investidor de startups, desenvolveu febre durante a tarde. Carlos Eduardo o examinou com preocupação, usando a luz fraca do celular de alguém para verificar sua garganta inflamada. Provavelmente uma infecção respiratória por causa da exposição prolongada ao frio e umidade. Diagnosticou ele, a voz carregada de frustração. Preciso de antibióticos, mas obviamente não temos nada aqui. Marina improvisou compressas úmidas para baixar a febre, usando água da chuva que havia coletado em baldes. Ficou ao lado de Maurício durante horas, trocando as compressas, garantindo que ele bebesse pequenos goles de água. Patrícia Santos, a dona das clínicas de estética, observava fascinada a dedicação de Marina. Você deveria ser enfermeira, comentou Patrícia. Tem jeito para cuidar de pessoas. Marina sorriu cansada. Minha avó era parteira. Aprendi algumas coisas com ela antes de morrer, mas enfermagem exige faculdade e dinheiro que nunca tive. As palavras ficaram suspensas no ar úmido. Patrícia desviou o olhar, talvez pela primeira vez na vida realmente compreendendo o peso das barreiras invisíveis que separavam mundos tão próximos geograficamente, mas tão distantes em oportunidades. Durante a noite, Rodrigo Tavares, o empresário do agronegócio, começou a falar sobre sua fazenda no interior do Rio Grande do Sul. Tinha milhares de cabeças de gado, plantações que se estendiam até o horizonte. Falava com orgulho do império que construíra, mas sua voz tremia quando mencionou os peões que trabalhavam para ele. As famílias que dependiam daquela propriedade para sobreviver. Será que eles estão bem? Perguntou ele para ninguém em específico. Será que conseguiram se proteger? Marina olhou para ele e viu não o magnata do agronegócio, mas um homem genuinamente preocupado com pessoas sob sua responsabilidade. Seus peões conhecem a terra melhor que ninguém. Tenho certeza que se protegeram. Rodrigo assentiu, querendo acreditar naquelas palavras. Depois ficou em silêncio, perdido em pensamentos que Marina só podia imaginar. O chefe Paulo e os cozinheiros Marcos e Joana formavam um grupo à parte, conversando baixo sobre suas próprias famílias, suas casas que provavelmente estavam debaixo d'água. Joana chorava silenciosamente, e Marina foi até ela, abraçando-a mesmo sem palavras de consolo. Às vezes não havia o que dizer, apenas estar presente. Na madrugada do segundo dia, Beatriz Cordeiro acordou gritando de um pesadelo. Sonhara que seu filho estava se afogando e ela não conseguia alcançá-lo. Marina a acalmou, segurando suas mãos trêmulas, repetindo que o menino estava seguro, que logo ela o veria novamente. Beatriz se agarrou a Marina como uma criança assustada, e a garçonete sentiu o peso daquela responsabilidade emocional sobre seus ombros. Quando o sol nasceu no terceiro dia, trouxe uma visão diferente. A água havia começado a baixar. Era um processo lento, quase imperceptível, mas estava acontecendo. As marcas nas paredes dos prédios próximos mostravam que o nível tinha descido pelo menos meio metro durante a noite. Fernando Luz foi o primeiro a notar. Olhem, a água está baixando. O grupo correu para a borda do terraço, e pela primeira vez em dias algo parecido com esperança acendeu em seus olhos.
Marina era mais cautelosa. Ainda vai demorar. E mesmo quando baixar o suficiente, as ruas estarão cheias de lama, destroços, talvez doenças. Precisamos ter cuidado. Mas a simples perspectiva de eventual libertação mudou o ânimo de todos. Começaram a fazer planos, a falar sobre o que fariam quando saíssem dali. André Fonseca prometeu que usaria sua influência como juiz para garantir que os responsáveis pela falta de infraestrutura adequada fossem punidos. Laura Zimmermann falou sobre projetar sistemas melhores de drenagem para a cidade. Cláudia Mendes sugeriu usar tecnologia para criar sistemas de alerta precoce mais eficientes. Marina ouvia, mas uma parte dela permanecia cética. Já tinha visto promessas assim antes, feitas no calor do momento, esquecidas assim que a vida voltava ao normal. Rico e pobre voltavam para seus mundos separados e tudo continuava como sempre fora. Durante a tarde, finalmente um helicóptero se aproximou. O piloto havia visto o grupo no terraço e decidiu investigar. A aeronave desceu o máximo que pôde, mas não havia espaço seguro para pousar. O piloto gritou através de um megafone que equipes de resgate chegariam por barco assim que possível, que resistissem mais um pouco. Aquela promessa de resgate iminente trouxe alívio, mas também uma estranha melancolia. Marina percebeu que algo havia mudado entre aquelas pessoas durante aqueles dias de convivência forçada. Haviam compartilhado vulnerabilidade, medo, esperança. Haviam dependido uns dos outros de maneiras que nunca imaginaram ser possível. Roberto Almeida sentou-se ao lado de Marina enquanto esperavam. Marina, eu preciso te dizer algo. Passei a vida inteira construindo prédios, acumulando dinheiro, mas nunca realmente prestei atenção nas pessoas que tornam tudo isso possível. Pessoas como você. Essa experiência mudou minha perspectiva. Marina não sabia se acreditava completamente naquilo. Mudanças de perspectiva eram fáceis de declarar, difíceis de manter, mas havia algo sincero nos olhos de Roberto. Uma humildade que ela não vira antes. O que vai fazer quando sair daqui? Perguntou ele. Marina deu de ombros. Voltar para casa, ver se minha família está bem, depois procurar emprego, já que o restaurante provavelmente foi destruído. E se houvesse outras possibilidades? Outras portas que pudessem se abrir? Ela olhou para ele confusa. Do que está falando? Roberto sorriu, mas não respondeu. Apenas disse que conversariam mais tarde, quando estivessem em segurança. À tardinha, 2 barcos de resgate finalmente chegaram. Eram lanchas da Defesa Civil, conduzidas por homens e mulheres corajosos que haviam passado dias sem dormir, salvando vidas por toda a cidade. Marina ajudou a organizar a evacuação, garantindo que os mais fracos embarcassem primeiro. Maurício Klein, ainda febril, foi carregado com cuidado. Beatriz Cordeiro segurou a mão de Marina até o último momento antes de descer. Quando finalmente foi a vez de Marina embarcar, ela olhou para trás, para o terraço que havia sido sua prisão e refúgio pelos últimos dias. Ali ela havia descoberto uma versão de si mesma que não conhecia, uma força interior que sempre estivera presente, mas nunca fora testada daquela forma. A lancha cortou as águas ainda turvas, passando por ruas submersas, carros virados, vidas interrompidas. Marina abraçou Joana, que chorava baixinho ao seu lado, e olhou para o horizonte, onde a cidade ferida esperava para ser reconstruída. Ela não tinha ideia de que sua própria vida estava prestes a ser reconstruída de maneiras que jamais poderia imaginar. O abrigo temporário montado no ginásio da Escola Estadual Júlio de Castilhos estava lotado. Centenas de pessoas ocupavam colchonetes improvisados no chão, famílias inteiras amontoadas em espaços minúsculos, crianças chorando, idosos confusos, voluntários correndo de um lado para outro, tentando atender a demanda impossível de tantas necessidades urgentes. Marina foi levada direto para lá depois do resgate. Passou pelas triagens médicas básicas, recebeu roupas limpas doadas e um prato de comida quente. A primeira refeição decente em 3 dias. Seus dedos tremiam ao segurar o garfo, não apenas de fraqueza física, mas da sobrecarga emocional, finalmente encontrando espaço para se manifestar. Sentada num canto do ginásio, abraçou os joelhos contra o peito e permitiu-se chorar. Chorou pela cidade destruída, pelas vidas perdidas que os noticiários começavam a contabilizar, pela sua própria família que ainda não conseguira contatar. Seu celular havia morrido completamente e os telefones públicos disponíveis no abrigo tinham filas intermináveis. Foi Joana quem a encontrou ali, também de olhos vermelhos,
também carregando o peso de tudo que haviam vivido. Elas se abraçaram sem palavras. Duas mulheres que haviam atravessado juntas uma provação que marcaria suas vidas para sempre. Conseguiu falar com sua família? Perguntou Marina quando finalmente se separaram. Joana balançou a cabeça. As linhas estão todas congestionadas. Mas o pessoal da Defesa Civil disse que meu bairro não foi tão afetado. Provavelmente estão bem. Marina rezou para que o mesmo fosse verdade sobre sua própria família. Seu bairro, na Zona Norte, era área de risco conhecido. A preocupação roía seu estômago. Mas não havia nada que pudesse fazer além de esperar sua vez na fila dos telefones. Horas depois, quando finalmente conseguiu uma ligação, ouviu a voz de sua mãe do outro lado e desabou novamente em lágrimas. Mãe, vocês estão bem? Marina, minha filha. Graças a Deus. A voz de Vera Oliveira tremia de emoção e alívio. Estamos bem. A água entrou na casa, destruiu quase tudo. Mas conseguimos ir para a casa da sua tia no alto do morro. Estávamos desesperados sem notícias suas. Marina contou rapidamente sobre o que havia passado, ouvindo as exclamações assustadas da mãe. Quando desligou, sentiu como se um peso gigantesco tivesse sido retirado de seus ombros. Sua família estava viva e segura, o resto era secundário. Passou o restante daquele dia ajudando no abrigo. Não conseguia ficar parada, precisava se sentir útil. Ajudou a distribuir cobertores, organizou doações, acalmou crianças assustadas, ouviu histórias de sobrevivência de outras pessoas que haviam perdido tudo. Cada relato era um soco no estômago, mas também um lembrete de que não estava sozinha em seu sofrimento. Foi ao entardecer que os empresários a encontraram. Marina estava ajudando uma senhora idosa a se acomodar, quando ouviu alguém chamar seu nome. Virou-se e viu os 10. Agora vestidos com roupas limpas, alguns acompanhados de assessores e seguranças que haviam conseguido chegar até Porto Alegre. Roberto Almeida foi o primeiro a se aproximar. Marina, estávamos procurando por você. Ela ficou de pé, constrangida com a súbita atenção. Vários rostos no abrigo se viraram para observar, curiosos sobre aquele grupo obviamente importante, cercando uma simples garçonete. Queremos conversar com você, disse Cláudia Mendes, com um sorriso genuíno. Pode nos dar alguns minutos? Marina olhou ao redor hesitante, mas Joana fez um gesto encorajador. Ela seguiu o grupo para fora do ginásio, para uma área mais tranquila do pátio da escola. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados que contrastavam brutalmente com a devastação visível em todas as direções. Marina, começou André Fonseca, o juiz, durante aqueles dias no terraço. Você fez mais por nós do que apenas nos manter fisicamente seguros. Você nos mostrou algo que havíamos esquecido ou talvez nunca realmente compreendido? Beatriz Cordeiro continuou, os olhos marejados. Você nos tratou como pessoas, não como títulos ou contas bancárias. Manteve-nos unidos, esperançosos, vivos em todos os sentidos da palavra. Marina não sabia o que dizer. Sentia-se estranhamente vulnerável sob aqueles olhares cheios de gratidão e algo mais que ela não conseguia identificar completamente. Conversamos muito sobre você depois que nos separamos, disse Fernando Luz. Sobre sua vida, suas dificuldades, seus sonhos adiados. E chegamos a uma conclusão unânime. Roberto Almeida deu um passo à frente. Marina, queremos retribuir o que você fez por nós. E não estamos falando de um simples obrigado ou uma quantia em dinheiro, embora isso também venha. Estamos falando de mudar sua vida da mesma forma que você mudou a nossa perspectiva. O coração de Marina acelerou. Ela olhou de um rosto para outro, tentando entender aonde aquilo levaria. Foi Patrícia Santos quem explicou. Temos uma propriedade, uma mansão no bairro Três Figueiras. Estava no portfólio de investimentos de um grupo que gerenciamos coletivamente. Ia ser vendida, mas decidimos fazer algo diferente com ela. Laura Zimmermann, a arquiteta, sorriu. Queremos dar para você, Marina, a casa completamente quitada, documentada em seu nome. Nenhuma condição, nenhuma letra miúda. É sua. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Por um momento pensou ter ouvido errado. Que a exaustão dos últimos dias estava fazendo sua mente pregar peças. Uma mansão? No Três Figueiras, um dos bairros mais nobres de Porto Alegre? Não posso aceitar isso, sussurrou ela, a voz falhando. É demais. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, disse Carlos Eduardo Prado firmemente. Você fez o que poucas pessoas fariam. E não é caridade, Marina. É reconhecimento.
É gratidão. É justiça. Maurício Klein, ainda pálido, mas recuperando-se da febre, acrescentou. Passamos a vida acumulando bens materiais, construindo impérios, mas você nos ensinou que o verdadeiro valor está em outras coisas. Deixe-nos fazer isso. Deixe-nos mostrar que aprendemos algo. Marina olhou para cada um deles, vendo sinceridade em todos aqueles rostos. Lágrimas rolavam por suas bochechas. E ela não fazia esforço para contê-las. Era avassalador, impossível de processar completamente. Rodrigo Tavares estendeu uma pasta. Aqui estão todos os documentos. A escritura já está sendo providenciada. Em alguns dias você terá as chaves. A casa tem 4 quartos, jardim, garagem. Tem espaço suficiente para você e toda a sua família. Sua família. Marina pensou na mãe costurando até as mãos sangrarem. No pai com dores crônicas nas costas de dirigir ônibus por décadas. Nos irmãos dividindo um quarto minúsculo. Pensou em como seria dizer a eles que teriam uma casa de verdade. Espaço para respirar. Dignidade que sempre lhes foi negada. Eu não sei o que dizer. Conseguiu finalmente articular. Como agradecer algo assim? Você não precisa agradecer, disse Cláudia suavemente. Você já fez sua parte. Agora deixe-nos fazer a nossa. André Fonseca acrescentou. E não para por aí. Cada um de nós vai contribuir de outras formas. Bolsas de estudo, oportunidades de emprego, conexões que podem ajudar você a realizar seus sonhos adiados. Isso se você quiser, claro. A casa é incondicional, mas queremos oferecer mais se você aceitar. Marina cobriu o rosto com as mãos, soluçando agora abertamente. Era demais, rápido demais, grande demais, mas era real. Aquelas pessoas que dias atrás eram apenas clientes distantes num restaurante caro, agora estavam oferecendo a ela algo que mudaria não apenas sua vida, mas a de toda a sua família. Quando finalmente conseguiu se recompor, olhou para cada um deles com uma gratidão que ia além das palavras. Eu aceito. E vou honrar esse presente fazendo diferença na vida de outras pessoas, da mesma forma que vocês estão fazendo na minha. Os 10 sorriram, e houve abraços, lágrimas compartilhadas, promessas de um futuro que parecia impossível apenas dias atrás. Ali, no pátio daquela escola que servia de abrigo temporário, cercados pela devastação da enchente, um pequeno milagre humano estava acontecendo, provando que às vezes as maiores tragédias podem revelar o melhor da humanidade. A notícia se espalhou como fogo. Em menos de 24 horas, a história de Marina Oliveira, a garçonete que salvou 10 empresários bilionários durante a enchente e recebeu uma mansão como gratidão, estava em todos os portais de notícias, trending topics nas redes sociais, matéria de abertura nos telejornais. Marina acordou no abrigo cercada por câmeras e microfones. Jornalistas empurravam uns aos outros tentando conseguir uma entrevista exclusiva. Fotógrafos disparavam flashes incessantemente. Curiosos se amontoavam tentando ver de perto a mulher que havia se tornado celebridade da noite para o dia. Ela estava aterrorizada. Não era pessoa pública. Não tinha treinamento para lidar com aquela exposição súbita e implacável. Joana e alguns voluntários do abrigo formaram uma barreira humana ao seu redor, protegendo-a da avalanche de atenção até que os seguranças contratados pelos empresários chegassem para levá-la dali. A levaram para um hotel no centro que havia sido minimamente afetado pela enchente. Um quarto confortável, roupa de cama limpa, banheiro privativo com água quente. Luxos simples que Marina não experimentava havia dias e que agora pareciam extraordinários. Ela tomou o banho mais longo de sua vida, deixando a água quente lavar não apenas a sujeira, mas também parte da tensão acumulada. Quando saiu do banheiro, encontrou Cláudia Mendes esperando na sala do quarto. A empresária de tecnologia tinha um laptop aberto e mostrava as manchetes que não paravam de surgir. Você virou fenômeno nacional, disse Cláudia, meio divertida, meio preocupada. Veja só. Histórias de redenção social debatendo desigualdade, questionando por que é necessário uma tragédia para que ricos e pobres se vejam como iguais. Marina sentou-se na cama, enrolada numa toalha, olhando para as telas com uma mistura de fascínio e desconforto. Havia comentários de todos os tipos, muitos celebrando o gesto dos empresários, outros criticando que uma casa não resolvia problemas estruturais, alguns questionando a autenticidade da história, céticos acreditando ser apenas estratégia de marketing. Não pedi nada disso, murmurou Marina. Eu sei, disse Cláudia gentilmente,
Mas agora você tem uma plataforma, uma voz que as pessoas querem ouvir. Pode usar isso de forma positiva se quiser. Marina pensou sobre aquilo enquanto Cláudia a ajudava a escolher roupas novas que haviam sido compradas para ela. Roupas bonitas, mas confortáveis, nada ostensivo. A empresária tinha bom senso sobre o que seria apropriado. Os dias seguintes foram um turbilhão. Marina precisou aprender rapidamente a navegar aquele mundo novo. Roberto Almeida contratou uma assessora de imprensa para ajudá-la a gerenciar as solicitações de entrevistas. Ela aceitou algumas, recusou muitas, tentando manter algum controle sobre sua própria narrativa. Numa entrevista para o jornal Zero Hora, o mais tradicional do estado, Marina falou sobre as pessoas que conhecera no abrigo, sobre famílias que haviam perdido tudo e não teriam mansões esperando por elas. Falou sobre a necessidade de reconstrução não apenas de prédios, mas de sistemas que perpetuavam desigualdade. Sou grata, imensamente grata, disse ela para a repórter. Mas minha história não pode ser exceção. Precisa ser o começo de uma conversa maior sobre como tratamos uns aos outros, sobre quem tem acesso a oportunidades e por quê. As palavras reverberaram. Acadêmicos começaram a usar sua história em debates sobre classes sociais. Políticos tentaram se associar a ela, buscar foto ao seu lado, usar seu nome em campanhas. Marina recusou todas essas aproximações. Não queria ser usada como instrumento político. Foi André Fonseca quem a ajudou a navegar essas águas perigosas. O juiz tinha experiência com manipulações. Sabia reconhecer intenções ocultas. Ele se tornou um mentor inesperado, ensinando Marina a proteger não apenas sua imagem, mas sua integridade. Durante esse período, Marina finalmente pôde ver a casa. Laura Zimmermann a levou pessoalmente até o Três Figueiras. Quando o carro parou em frente ao portão de ferro, Marina sentiu o coração apertar. A mansão era linda, não era ostensiva ou exagerada, mas elegante, com arquitetura clássica e jardins bem cuidados. 3 andares, varandas amplas, janelas enormes que deixavam a luz entrar generosamente. Era o tipo de casa que Marina só havia visto em revistas ou passando de ônibus por bairros nobres, imaginando como seria a vida das pessoas que moravam ali. Laura abriu a porta da frente e elas entraram juntas. O interior estava vazio de móveis, mas limpo e bem conservado. Os pisos de madeira brilhavam. As paredes estavam recém-pintadas. Laura explicou que haviam feito algumas reformas básicas antes de entregar as chaves. Marina caminhou pelos cômodos em silêncio, tocando as paredes, olhando pelas janelas, tentando absorver a realidade de que aquilo seria seu lar. Subiu para o 2º andar, onde 4 quartos espaçosos aguardavam. Imaginou sua mãe finalmente tendo um quarto próprio, seus irmãos não precisando dividir espaço apertado, seu pai tendo um lugar confortável para descansar as costas doloridas. No 3º andar, havia um escritório com vista para o jardim. Marina ficou ali por longos minutos olhando pela janela, imaginando possibilidades. Estudar, trabalhar, crescer. Tudo parecia possível naquele momento. Laura respeitou seu silêncio, deixando que Marina processasse tudo no seu próprio tempo. Quando finalmente desceram, Marina tinha lágrimas nos olhos, mas também um sorriso no rosto. Obrigada, disse ela simplesmente. Por tudo. Laura abraçou-a. Você merece isso e muito mais. E para que saiba, os outros também contribuíram. Fernando vai fornecer alimentos por 1 ano através de sua rede de supermercados. Patrícia está organizando tratamentos de saúde gratuitos para sua família em suas clínicas. Carlos Eduardo garantiu o plano de saúde vitalício. E há mais. Mas vamos revelando aos poucos para não sobrecarregar você. Marina balançou a cabeça incrédula. Por que estão fazendo tudo isso? Porque você nos lembrou de algo fundamental, respondeu Laura. Que com grande privilégio vem grande responsabilidade. E que essa responsabilidade não pode ser apenas teórica ou filantropia distante. Precisa ser pessoal, humana, real. Naquela noite, Marina voltou ao abrigo onde ainda estavam sua mãe, seus irmãos e centenas de outras famílias desabrigadas. Contou-lhe sobre a casa, observando a incredulidade transformar-se em alegria nos rostos que amava. Seu pai chorou, algo raro, e sua mãe rezou em voz alta, agradecendo a Deus e aos anjos que haviam colocado aquelas pessoas no caminho de sua filha. Mas Marina também falou com outras famílias no abrigo. Ouviu suas histórias, suas necessidades, suas esperanças, e começou a formar um plano na mente.
Tinha sido abençoada com algo extraordinário, mas não podia simplesmente fechar-se em sua nova vida confortável, enquanto tantos outros ainda sofriam. Procurou Beatriz Cordeiro no dia seguinte. A herdeira das vinícolas havia mencionado interesse em trabalho social. Juntas começaram a desenhar um projeto. Usar a visibilidade de Marina, os recursos dos empresários e as conexões de Beatriz para criar algo duradouro. Algo que fosse além de gestos isolados de caridade. Queremos criar um fundo permanente, explicou Marina numa reunião com os 10 empresários, focado em educação, moradia digna e oportunidades de trabalho para pessoas em situação de vulnerabilidade. Não apenas em Porto Alegre, mas como modelo que possa ser replicado. Roberto Almeida sorriu. Salvamos a garçonete da enchente e ela quer salvar o mundo. Marina devolveu o sorriso, mas seus olhos eram sérios. Vocês me deram uma chance que a maioria nunca tem. Quero multiplicar isso. Quero que minha história não seja sobre uma pessoa sortuda, mas sobre o começo de mudança real. Os empresários trocaram olhares. Depois, um por um, concordaram. Marina havia se tornado mais que uma beneficiária de sua generosidade. Havia se tornado uma parceira, uma voz de consciência, uma ponte entre mundos que raramente se comunicavam verdadeiramente. A enchente havia destruído muito, mas também havia revelado possibilidades. E Marina Oliveira, a garçonete que salvara 10 bilionários, estava determinada a transformar aquele momento de conexão humana em algo permanente, algo que sobreviveria muito além das águas que finalmente recuavam. 3 meses depois da enchente, Porto Alegre ainda carregava as cicatrizes do desastre. Prédios abandonados com marcas de lama nas paredes, ruas remendadas, famílias ainda em abrigos temporários esperando soluções que demoravam a chegar. A reconstrução era lenta, burocrática, insuficiente para a magnitude do problema. Marina havia se mudado para a mansão no Três Figueiras, junto com sua família. Ver a felicidade no rosto da mãe ao ter uma cozinha ampla e iluminada, observar seus irmãos correndo pelo jardim, perceber o alívio nas feições do pai, que finalmente dormia em uma cama confortável, tudo isso aquecia seu coração de maneiras que nenhuma quantidade de dinheiro poderia comprar. Mas a adaptação não foi simples. Os vizinhos olhavam com curiosidade e alguma desconfiança para aquela família, que claramente não pertencia àquele código postal. Marina sentia os olhares quando saía para a padaria. Ouvia os cochichos, percebia a distância respeitosa, mas fria que mantinham. Não eram hostis, apenas distantes, como se não soubessem exatamente como categorizar aquela situação em comum. Sua mãe, Vera, teve dificuldade especial. Acostumada a trabalhar sem parar, sentia-se inútil naquela casa grande demais, com tempo livre demais. Marina a incentivou a retomar a costura, mas agora como hobby, não necessidade. Montaram um pequeno ateliê num dos quartos e aos poucos Vera começou a encontrar paz naquela nova realidade. O projeto que Marina havia proposto aos empresários estava tomando forma. Batizaram-no de Instituto Águas da Esperança, um nome que honrava tanto a tragédia que os havia unido, quanto a possibilidade de renovação que ela representava. O foco era triplo: educação através de bolsas de estudo integrais, moradia através de reformas e construções em comunidades carentes, e capacitação profissional através de cursos e conexões com o mercado de trabalho. Maurício Klein usou sua expertise em startups para estruturar o instituto de forma eficiente e transparente. Fernando Luz garantiu doações mensais de alimentos para as comunidades atendidas. Patrícia Santos ofereceu tratamentos de saúde gratuitos. Cada um dos 10 empresários contribuía com suas especialidades, transformando aquele gesto inicial de gratidão em algo sistemático e sustentável. Marina foi nomeada presidente do Instituto. A princípio resistiu, sentindo-se despreparada, mas André Fonseca a convenceu. Você conhece a realidade de quem vamos ajudar, porque viveu essa realidade. Isso vale mais que qualquer MBA. Ela aceitou com a condição de que cursaria a administração paralelamente. Cláudia Mendes prontamente providenciou uma bolsa integral numa universidade particular renomada. Marina começou as aulas noturnas, conciliando com o trabalho no instituto durante o dia. Foi desafiador. Os outros alunos vinham de realidades privilegiadas. Falavam de viagens internacionais e estágios em empresas familiares. Marina sentia-se constantemente deslocada,
precisando provar que pertencia àquele espaço. Mas também tinha algo que eles não tinham: experiência real, compreensão visceral de como o mundo funcionava para a maioria das pessoas. O instituto cresceu rapidamente. Em 3 meses haviam reformado 15 casas em comunidades carentes, concedido 20 bolsas de estudo integrais e formado 150 pessoas em cursos profissionalizantes. Os números eram impressionantes, mas para Marina cada número tinha um rosto, uma história, uma família cuja vida estava mudando. Teve momentos difíceis também. Alguns beneficiários do instituto questionavam suas intenções, acusando-a de ter esquecido suas origens, de ser fantoche de ricos, querendo limpar a consciência. As palavras doíam porque tocavam em inseguranças que Marina carregava. Será que estava mesmo fazendo diferença ou apenas participando de um teatro elaborado? Foi Rodrigo Tavares quem a encontrou num desses dias difíceis, chorando no escritório do instituto. O empresário do agronegócio sentou-se ao seu lado e contou sua própria história. Crescera pobre também. Trabalhara desde criança, construíra sua fortuna com muito sacrifício. Ao longo do caminho, perdera conexões, distanciara-se de suas origens e esquecera-se de olhar para trás. A enchente me obrigou a parar, disse ele, a ver o que havia me tornado, o que havia perdido no processo de ganhar tanto. Você está sendo atacada porque está fazendo algo real. Algo que incomoda porque expõe contradições. Continue. As palavras deram força a Marina. Ela voltou ao trabalho com energia renovada, mais focada em resultados concretos que em aprovação universal. O grande projeto do semestre foi a construção de um conjunto habitacional em parceria com a prefeitura. 30 casas para famílias que ainda estavam desabrigadas pela enchente. Laura Zimmermann desenhou o projeto arquitetônico gratuitamente. Roberto Almeida forneceu materiais a preço de custo através de sua construtora, e centenas de voluntários se ofereceram para ajudar na construção. Marina trabalhou lado a lado com pedreiros, pintores, eletricistas. Voltou para casa todas as noites exausta, mas satisfeita. Estava usando suas mãos, criando algo tangível, fazendo diferença mensurável na vida de pessoas reais. A inauguração do conjunto foi marcada para um sábado ensolarado de agosto. Políticos quiseram comparecer, transformar o evento em palanque, mas Marina foi inflexível. Aquela era uma celebração das famílias, não uma oportunidade política. Apenas os empresários, as famílias beneficiadas e os voluntários foram convidados. Quando as 30 famílias receberam as chaves de suas casas, Marina observou as lágrimas, os abraços, a alegria pura e simples de ter um lar. Uma das beneficiadas era a Dona Conceição, uma senhora de 70 anos que Marina havia conhecido no abrigo. A mulher a abraçou com força, sussurrando bênçãos em seu ouvido, e Marina soube que todo o esforço, toda a dúvida, toda a dificuldade havia valido a pena. Beatriz Cordeiro aproximou-se dela durante a festa que se seguiu. Seu filho estava junto, um menino de 8 anos que corria feliz entre as outras crianças. Beatriz pegou na mão de Marina e disse algo que ela nunca esqueceria. Naquele terraço, pensei que iria morrer sem nunca ter feito algo verdadeiramente importante. Você me deu uma segunda chance, não apenas de viver, mas de viver com propósito. Marina olhou ao redor, para os 10 empresários espalhados pela festa, conversando com as famílias, brincando com crianças, rindo de verdade. Não eram mais aquelas figuras distantes e inacessíveis que ela servia no restaurante. Eram pessoas que haviam sido transformadas tanto quanto ela, que haviam aprendido lições que nenhuma sala de reuniões poderia ensinar. O sol começou a se pôr, pintando o céu de tons dourados. Marina ficou ali parada, absorvendo aquele momento, guardando-o na memória. 3 meses atrás estava presa num terraço, lutando para sobreviver. Agora estava criando possibilidades de vida digna para centenas de pessoas. A enchente havia levado muito, mas também havia revelado algo fundamental sobre a capacidade humana de conexão, transformação e redenção, que aquela jornada estava apenas começando. 1 ano após a enchente, Porto Alegre realizou uma cerimônia memorial em homenagem às vítimas do desastre. As autoridades montaram um palco às margens do Guaíba, onde flores seriam lançadas ao rio em memória dos que perderam a vida. A cidade ainda se reconstruía, mas havia progresso visível, esperança renovada, cicatrizes começando a sarar. Marina foi convidada para discursar no evento. A princípio recusou,
sentindo que não tinha autoridade para falar por todos que haviam sofrido. Mas as famílias atendidas pelo Instituto Águas da Esperança insistiram. Queriam que sua voz representasse não apenas a tragédia, mas também a possibilidade de transformação que dela emergira. Na manhã da cerimônia, Marina acordou cedo na mansão que agora verdadeiramente chamava de lar. Desceu para a cozinha e encontrou sua mãe preparando café, como fazia todas as manhãs. Vera havia se adaptado completamente, transformando aquela casa grande em um lar acolhedor, sempre com a porta aberta para vizinhos que lentamente haviam aprendido a aceitar e até valorizar aquela família diferente. Seu pai estava no jardim, cuidando das plantas que se tornaram sua nova paixão. As dores nas costas haviam diminuído significativamente desde que parara de dirigir ônibus. Agora trabalhava meio período como conselheiro no instituto, usando sua experiência de vida para orientar jovens em busca de oportunidades. Seus irmãos estavam na universidade, bolsistas integrais, construindo futuros que antes pareciam inalcançáveis. Marina tomou café observando sua família, sentindo uma gratidão profunda por tudo que haviam conquistado. Mas também carregava a consciência de que sua história era excepcional, não representativa. Para cada família como a dela que recebia oportunidades transformadoras, milhares permaneciam invisíveis, lutando sem rede de apoio. O Instituto Águas da Esperança havia crescido além das expectativas iniciais. Em um ano construíram 85 casas, concederam 240 bolsas de estudo, formaram 1.200 pessoas em cursos profissionalizantes e estabeleceram parcerias com 50 empresas para garantir empregos aos formados. Os números eram impressionantes, mas Marina sabia que eram apenas gotas num oceano de necessidade. Chegou ao evento acompanhada dos 10 empresários que se tornaram não apenas benfeitores, mas verdadeiros amigos. Roberto Almeida havia mudado completamente sua forma de fazer negócios, implementando programas sociais em sua construtora, contratando moradores de comunidades carentes, pagando salários justos. Cláudia Mendes desenvolvera aplicativos gratuitos de educação, acessíveis a escolas públicas. Fernando Luz criara programas de combate à fome em parceria com ONGs. Cada um, à sua maneira, incorporara as lições daqueles dias no terraço em suas vidas profissionais e pessoais. A cerimônia começou ao meio-dia. Milhares de pessoas se reuniram às margens do rio. Famílias de vítimas, sobreviventes, voluntários, autoridades, cidadãos comuns que queriam honrar a memória dos perdidos e celebrar a resiliência dos que permaneceram. O prefeito falou sobre reconstrução e resiliência. O governador prometeu investimentos em infraestrutura. Todos diziam as coisas certas, mas Marina percebia certo distanciamento entre discurso e realidade. Quando foi sua vez de falar, subiu ao palco com o coração acelerado. Olhou para o mar de rostos, para o rio que um ano atrás havia se transformado em instrumento de destruição, e agora voltava a ser apenas o Guaíba, testemunha silenciosa da história daquela cidade. Começou contando sobre aquela noite no restaurante, sobre como a água subiu rápido demais, sobre os momentos de terror no terraço. Falou sobre as pessoas que conheceu naqueles dias, sobre como a tragédia havia revelado tanto o melhor quanto o pior da humanidade. Sua voz tremia inicialmente, mas foi ganhando força conforme avançava. Recebi um presente extraordinário, disse ela, olhando para os 10 empresários na primeira fila. Uma casa, oportunidades, uma vida transformada. E seria fácil me acomodar nessa nova realidade, fechar os olhos para tudo que permanece injusto no mundo. Mas não posso, porque sei que para cada história como a minha, existem milhões de pessoas igualmente merecedoras que nunca receberão essa chance. Marina fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem. O silêncio era absoluto, todos atentos. A enchente nos mostrou algo fundamental, continuou ela. Quando a água subiu, não fez distinção entre rico e pobre, entre poderoso e invisível. Todos precisamos de ajuda, todos sangramos, todos sentimos medo. E naquele momento de vulnerabilidade compartilhada, as barreiras que normalmente nos separam desmoronaram. Olhou diretamente para as câmeras que transmitiam o evento ao vivo. Mas essas barreiras voltaram assim que as águas baixaram. As desigualdades permaneceram. E não podemos aceitar isso como normal. Não depois de termos visto o que é possível quando realmente nos enxergamos como iguais em humanidade. Marina falou sobre o trabalho do Instituto.
sobre as famílias atendidas, sobre os jovens que agora tinham oportunidades de educação e emprego, mas também falou sobre os limites da caridade individual, sobre a necessidade de mudanças estruturais, de políticas públicas efetivas, de uma sociedade que não dependesse de tragédias para despertar empatia. Minha história não deveria ser excepcional, concluiu ela. Deveria ser normal que pessoas trabalhadoras como minha mãe tivessem casas dignas. Deveria ser normal que jovens talentosos como meus irmãos tivessem acesso à educação. Deveria ser normal que a bondade e a generosidade não fossem notícia, mas cotidiano. Desceu do palco sob aplausos emocionados. Pessoas a abraçavam, choravam, agradeciam por ter verbalizado sentimentos que muitos carregavam, mas não sabiam expressar. Os empresários a cercaram, orgulhosos da mulher que haviam ajudado a emergir, mas que agora voava com asas próprias. Após a cerimônia, Marina caminhou sozinha até a margem do rio. Segurava uma rosa branca que lançaria a água em memória de todos os que não sobreviveram. Ficou ali por longos minutos olhando para a correnteza, pensando em como a vida pode mudar em instantes, como a fragilidade e a força coexistem em cada ser humano. Beatriz Cordeiro aproximou-se silenciosamente também segurando uma flor. Juntas lançaram as rosas ao rio, observando-as flutuar e lentamente se afastarem, levadas pela corrente. Você vai além do que esperávamos, disse Beatriz suavemente. Não apenas aceitou o presente, mas o multiplicou de formas que nunca imaginamos. Marina sorriu. Vocês me deram mais que uma casa. Me deram voz, plataforma, recursos para fazer diferença. Seria traição não usar isso da melhor forma possível. Caminharam juntas de volta para onde os outros esperavam. O sol começava a descer, pintando o céu com tons de rosa e laranja que se refletiam nas águas calmas do Guaíba. Porto Alegre se estendia ao redor delas. Uma cidade ferida, mas não quebrada. Lentamente se reconstruindo, aprendendo, crescendo. Marina Oliveira não era mais apenas a garçonete que salvara 10 bilionários. Era uma líder comunitária, estudante universitária, presidente de instituto, voz para os sem voz. Mas acima de tudo era alguém que entendia profundamente que privilégio vem com responsabilidade, que oportunidade deve ser compartilhada, que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que conseguimos transformar. A enchente havia sido devastadora, levando vidas, destruindo lares, deixando cicatrizes que levariam anos para sarar completamente. Mas também havia revelado algo precioso sobre a capacidade humana de conexão, sobre como as piores circunstâncias podem revelar o melhor das pessoas, sobre como um único ato de coragem ou bondade pode criar ondas que se espalham muito além do momento inicial. Enquanto caminhava ao lado dos amigos que um ano atrás eram estranhos, Marina sabia que sua jornada estava longe de terminar. Havia muito trabalho pela frente, muitas vidas para tocar, muitas batalhas para lutar. Mas pela primeira vez em sua vida sentia-se equipada, apoiada e profundamente esperançosa sobre o futuro. A história da garçonete e dos bilionários se tornaria lenda em Porto Alegre, contada e recontada, inspirando outros a verem além das divisões superficiais, a reconhecerem a humanidade compartilhada que une todos nós. E Marina Oliveira continuaria escrevendo novos capítulos dessa história, provando a cada dia que transformação real é possível, quando coragem encontra oportunidade, quando gratidão se transforma em ação, quando o extraordinário de um momento se traduz no compromisso ordinário de fazer diferença, todos os dias, de todas as formas possíveis.